Irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa igreja de Santiago Maior, na gruta de Nossa Senhora de Fátima, e logo celebrando a Santa Missa de sábado de Aleluia. O Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomada de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres vão ao túmulo. E lá acontece tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Padre, por que as mulheres foram tão cedo, de madrugada, ao túmulo? E por que elas levaram perfume? Era um costume levar perfume no túmulo? A verdade é que o rito da sepultura não tinha sido completado. Jesus morreu na sexta, mas era véspera da Páscoa. E as coisas foram feitas depressa para o corpo não ficar ainda para atrapalhar a Páscoa. Então tinha que enterrar Jesus depressa, e nesse inteiro que foi apressado, o rito normal de perfume, de tudo isso, não foi, porque não tinha tempo de arrumar tudo. Então, e as mulheres, aquele morto da sexta é enterrado também, e ficaram esperando passar a Páscoa. Também não podia mexer com o morto, mas já estava sepultado. Ele queria só levar o perfume para terminar o rito funerário, para ter uma sepultura, um enterro digno daquilo que é feito segundo a tradição. Na verdade, era terminar aquele rito de sepultura. Por isso, foram de madrugada, e para não deixar também o tempo passar muito, e deixar tudo conforme mandava os costumes dele, a tradição. Certo. Padre, as mulheres foram tomadas de medo. Medo de que, se foram lá determinadas? É verdade, é que foram determinadas, foram lá para completar aquele ritual de embalsamamento, de funerário, determinação mesmo. Tinha uma preocupação com as mulheres, era a pedra da sepultura. Quem que vai tirar isso para nós? Então, a grande surpresa é que quando chega lá a pedra, não estava mais lá. Quer dizer, é um alívio. Mas esse alívio, ainda vem o outro susto, que dá medo. O corpo de Jesus não está lá. Então, esse é o medo. Quem que fez?
E quem que realmente entrou na sepultura? Né? E se entrou, levou o corpo. É uma coisa escandalosa. Alguém abrir uma sepultura, tirar o corpo de um morto para levar para onde? Todo mundo fica angustiado, assustado. Né? E mais, a presença de 2 homens com roupas brilhantes, certamente são os anjos. E a presença dos anjos traz um brilho. E que nós, humanos, não temos costume disso, isso nos apavora. Que nós lemos nas histórias do Antigo Testamento, ninguém queria ver a Deus, nem o mensageiro de Deus, porque aquele brilho, não fazia bem para as pessoas. Então, certamente, aquele brilho foi um brilho que deixou um pouquinho pasmas. Né? Então, não é medo, mas aquela força que vem dali. Primeiro, desapareceu o corpo, né, do Senhor, e tudo que nós viemos fazer, como vai fazer agora? E ainda a presença desses 2, né, e que vão dizer as coisas. Ele não está, ele ressuscitou, ele vai encontrar, como ele diz. Todo mundo foi chocado pela morte, e dizer que está vivo, mesmo. Nós hoje é fácil dizer, ressuscitou, mas para ele não foi fácil. Viram Jesus sofrendo, morto e tal, ressuscitou. Então, o medo tem uma determinação, que foram lá para fazer tudo o rito, mas só ver que o túmulo está vazio dá medo. Então, pode ser mulher, homem, isso daí se retrata todos nós, né? Não só as mulheres. A verdade, as mulheres foram lá, é uma coragem das mulheres, porque fala das mulheres. Os homens não foram, né? Os homens não foram lá. E são as mulheres que são as primeiras testemunhas. Se tivesse sido os homens, certamente ficariam muito apavorados, né? E a consequência é que, lá mais para frente, o Evangelho vai dizer, as mulheres contam para os homens, eles vão pensar aí o quê? eles não acreditam, né? Por que eles não acreditaram nas mulheres, padre? Nem tanto para não acreditar nas mulheres, porque a imagem da tortura, do sofrimento de Jesus, da morte, estava presente na cabeça deles. Eles não conseguiam imaginar de que aquele que nós vimos torturado, morto, que esteja vivo, né? Quem contasse, fosse mulher, fosse homem, para ele o impacto da morte foi uma coisa que assustou a todos. E dizer que ele não está mais morto, que está vivo, é uma coisa que, então, eu fiz a imaginação, esse é delírio, né? Estão delirando, né? Então, não é questão de mulher, porque mulher conta, pelo contrário, aqui as mulheres tiveram muito mais coragem, são as primeiras missionárias, né? São as primeiras missionárias, são as primeiras evangelizadoras, elas que vão ainda anunciar aos apóstolos, né? Então, talvez no outro debate, na outra conversa, nós podemos analisar com a catequese, com os catequistas, o lugar da mulher dentro da igreja, dentro da missão, desse aspecto evangelizador Muito e missionário, né? E é muito interessante são as mulheres as primeiras missionárias, e as mulheres que Jesus vai aparecer, que os anjos vão aparecer, só depois que vão aparecer aos homens. Então, há um impacto aqui muito importante. Mas poderemos voltar numa outra oportunidade para já destacar esses fatos. Então, padre, por que Lucas só fala de Pedro, que correu e foi ao túmulo? E os outros discípulos não foram avisados? É verdade, os outros, o Evangelho diz que as mulheres contaram aos apóstolos, né? Contaram aos apóstolos, mas o Pedro é quem foi? Pedro é líder. Pedro é aquele que Jesus colocou como líder de todos. Agora, Lucas diz assim, que Pedro correu, foi lá. No Evangelho de São João,
São João diz que o outro discípulo e Pedro foram correndo, quer dizer, coloca dois na cena, né? O outro discípulo é ele mesmo, João. Então, foram os dois correndo, estão lá. Mas a figura do Pedro aqui se coloca como a figura do líder. Certamente... Tinha mais preparo físico, digamos assim, né? Espiritualmente, né? Pode ser que tenha... O preparo físico talvez nem tanto, porque o São João vai dizer, no Evangelho de São João, que João é mais velho, que João correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Então, espiritualmente, eles como apóstolos tinham essa graça, mas um é o líder. Então, acaba aqui aparecendo sempre aquilo a quem tem a primeira responsabilidade. E se os outros foram avisados, foram, porque o Evangelho diz aqui que contaram essas coisas aos apóstolos. Contaram aos apóstolos, quer dizer, a todos aqueles que estavam. Agora, o Pedro correu. Se alguém outro correu com Pedro, não é impossível. Até porque no Evangelho de João diz que João foi junto. Agora, poderia ter mais outros? Poderia. Mas o que nos dá a entender que aqui quer destacar a liderança do Pedro. Né? E como líder, como hoje, o Papa, a igreja tem uma hierarquia, tem quem que está puxando, e o Pedro que estava puxando, né? E os outros. Então, coisa interessante para nós, olharmos para a figura do Papa hoje, que vai nos conduzindo, que vai nos orientando, e Jesus é aquele que nós vamos sempre ao encontro, né? Às vezes, nas nossas dúvidas, nas nossas hesitações, Ele está lá nos aguardando, nos esperando, e a igreja continua sendo esse farol que vai nos orientar para esse dia bonito. Amanhã celebramos a Páscoa, hoje já é a Páscoa do Senhor, e amanhã ainda a missa mais festiva. Vamos receber a bênção lá na sua casa, e nós que estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.